Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você a confeccionar a capa para almofada com sobras de fio. Essa aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu trabalho, eu deixei o link na descrição do vídeo. A minha capa tem 45 por 45 e eu utilizei aqui sobras de fio barroco Max Color número 6. Na descrição do vídeo vou deixar a lista completa com a sequência de cores que eu utilizei. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo. Utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Você pode fazer esse mesmo trabalho utilizando qualquer outro tipo de fio, mas lembre-se sempre de utilizar a mesma espessura de fio em todo o trabalho, assim não dá diferença, tá? Por exemplo, se eu utilizar um fio mais fino, outro mais grosso, vai dar diferença no tamanho desses quadradinhos aqui e aí dificulta a finalização. Seguindo esse mesmo passo a passo, você consegue fazer aí a capa para outros tamanhos de almofada também, tá? Almofada de 40, 50 centímetros, sem nenhum problema, é super fácil adaptar. O passo a passo está bem detalhado, mas se você tiver alguma dúvida, é só você deixar um comentário que eu respondo você o mais rápido possível. Eu espero que você goste do passo a passo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Fiz aqui então um total de 14 carreiras aqui para completar o comprimento e largura do meu trabalho. Eu estou fazendo uma capa para uma almofada de 45 por 45 e aí com 14 carreiras foi suficiente. Mas se o seu ponto for diferente e precisar de carreiras a mais ou menos carreira, também o tipo de fio que esteja trabalhando também muda, né? Altera um pouco se a sua almofada for maior. Mas a forma de fazer é exatamente igual. Eu segui trabalhando aqui, olha, os quadradinhos do mesmo jeito, carreira por carreira, até completar um total de 14 carreiras aqui. Então vi que esta lateral aqui já tem o comprimento que eu preciso, então agora eu vou começar a diminuir, tá? Mas independente da quantidade de carreiras que você fez, é exatamente igual, todas as carreiras, igualzinho fizemos a segunda e a terceira carreira. Eu segui fazendo 14, né, até completar 14 aqui. Sempre prendendo com ponto baixo, 5 correntes, e aí começa a descer em formato de escadinha, e depois fazendo um quadradinho a mais, olha, com aquela correntinha, né, que nós não temos aqui as correntes de base, até completar aqui um total de 14 carreiras. Então agora eu já tenho aqui um triângulo pronto, né, não é bem um quadrado, só tenho aqui uma largura e a outra, né? Olha, um formato de L aqui formando a largura, mas eu preciso completar esse trabalho agora aqui formando as outras duas laterais. Então, na hora de diminuir esse trabalho, eu não preciso mais fazer 5 correntes para iniciar, tá? Vou só prender com ponto baixo e não mais na parte de fora, porque eu não vou mais crescer esta lateral. Essa aqui já atingiu o comprimento que eu preciso, então não começo mais nesta lateral. Eu preciso aumentar esta lateral aqui, olha, tá? Então eu vou prender na parte de dentro aqui, olha, desse quadradinho, aqui já no formato de L, já pronto para descer a escadinha e não fazendo um quadradinho aqui a mais, vou prender com ponto baixo. Vou só puxar aqui o fio por enquanto, desse jeito aqui, vamos trabalhar com ele nessa posição. Na verdade, nem prendi com ponto baixo, somente puxei aqui uma laçada. Vou pegar todos os fios agora desse quadradinho aqui, buscando a laçada para deixar aqui 6 laçadas na agulha, do mesmo jeito, olha, que nós fizemos os quadradinhos aqui na parte de dentro, tá? Não muda nada, só muda aqui a forma de começar. Essa primeira laçada, se ela ficar assim, soltando, né, você consegue ajustar puxando esse fio aqui para ajustar, não se preocupe, porque depois na hora do acabamento a gente consegue amarrar esses fios. Eu estou pegando todos os fiozinhos, então na parte de dentro para buscar aqui a laçada, como nós já fizemos nos quadradinhos anteriores, olha. Tenho 5 laçadas aqui na agulha e a sexta laçada eu já vou buscar na base desse quadradinho aqui. Então vou no primeiro ponto, busco a sexta laçada. Quando tenho 6 laçadas na agulha, é só subir passando de 2 em 2 para formar aqui então o primeiro ponto palito já nesse quadradinho na parte de dentro. Olha, consigo ajustar essa última laçada aqui, tá? Agora eu vou descer novamente, olha, pegando cada um dos fiozinhos para formar a laçada. 3, 4,
5, a sexta laçada no próximo pontinho aqui, olha, agora só temos 4, né, já utilizei um, pego aqui então a sexta laçada e passo de duas em duas, subindo aqui, fazendo o segundo ponto palito. A forma de fazer é exatamente igual o que fizemos nos outros quadradinhos, somente a forma de iniciar que é diferente, tá? Cada carreira, porque agora a gente não precisa mais prender com ponto baixo, fazer as 5 correntes, porque a gente já começa na parte de dentro. Olha, toda vez vou no próximo ponto para buscar aqui a sexta laçada e subo passando de duas em duas laçadas. Eu estou fazendo até com uma velocidade aqui maior, porque se você já fez a metade aqui do trabalho, essa parte de dentro aqui, esses pontos, né, para pegar essa laçadinha, buscar aqui para fazer o quadradinho na parte de dentro, você já fez aí nas carreiras anteriores. Eu só estou fazendo aqui com a velocidade maior, para você ver esse quadradinho pronto aqui, mas a forma de fazer é exatamente igual, tá? Como eu disse, somente na hora de iniciar. Olha, já pegando aqui no último ponto, essa aqui já é a 5ª vez que eu desço, né, então, e subo passando de duas em duas laçadas, já tem um quadradinho pronto aqui, veja que ele já fica na parte de dentro e não em cima desse aqui, então já estamos aumentando esta lateral aqui, tá? Quando completar, a forma de finalizar esse quadradinho é exatamente igual, busca a laçadinha, deixa na agulha, passa na que já estava na agulha, olha. Busca a laçada no próximo fiozinho, alonga, passa na laçada que já está na agulha. Busca o fio e assim eu vou descendo com ponto baixíssimo, exatamente como nós fizemos no segundo quadradinho de cada carreira que a gente inicia. Olha aqui como consegue ajustar. E finaliza com ponto baixíssimo aqui no mesmo lugar que eu fiz o último ponto. Tem o primeiro ponto, então, da carreira que eu já estou começando a diminuir. Nós vamos continuar descendo aqui em forma de escada, tá? Então agora o próximo eu vou fazer na lateral desse e em cima desse aqui. Do mesmo jeito, olha, é como se eu começasse aqui, eu tenho uma laçada e eu vou descer na lateral desse próximo bloquinho, pegando todos os fiozinhos para fazer aqui as laçadas. Quando chega aqui no último fiozinho, temos somente 5 laçadas na agulha. Então vou em cima do próximo ponto, já do quadradinho da parte de baixo aqui, para pegar a sexta laçada. E vou subir passando de duas em duas para formar o primeiro ponto palito. Do mesmo jeito, vou fazer o próximo, olha. Agora esse aqui já começa a arrumar esse próximo ponto aqui também, né, olha. Sexta laçada, subo passando de duas em duas. Você viu que a forma de fazer não mudou, só mudou aqui a forma de iniciar, tá? Então esse quadradinho aqui na parte de dentro, eu vou seguir agora fazendo o quadradinho aqui na parte de dentro até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, não faço um quadradinho passando. Vou fazer o último quadradinho aqui, olha, na lateral do penúltimo e em cima do último. Já não faço um quadradinho passando. Mas eu vou seguir fazendo o meu aqui e mostro para você como fazer o último lá também. Já estou chegando aqui no final do último quadradinho. Nesse trabalho aqui eu estou diminuindo largura e comprimento, tá? Eu não vou fazer um trabalho retangular, vou fazer um trabalho quadrado. Então eu comecei essa carreira aqui com essa cor na parte de dentro e vou terminar aqui também, aqui olha, na parte de dentro. Se eu quisesse continuar aumentando aqui o comprimento desse trabalho, ou a largura dele aqui no caso, né? Eu ia descer agora novamente na lateral desse aqui e fazer mais um bloquinho passando para ir aumentando aqui o comprimento. Ou vice-versa, ou não começar aqui, olha, na parte de dentro. Começar essa carreira aqui na parte de fora, prendendo com ponto baixo e fazer as 5 correntes para dar a altura do primeiro bloquinho. Começar com o primeiro bloquinho em cima desse, depois descer fazendo os bloquinhos como eu fiz esses aqui, e terminar aqui. Assim eu estaria determinando que isso aqui seria a largura do trabalho e assim ele ia, olha, toda vez que eu terminar a próxima carreira, por exemplo, aqui na lateral desse em cima desse, já vai aumentando aqui o comprimento do tapete mantendo a largura, tá? Como o meu trabalho é quadrado, eu comecei aqui na parte de dentro e estou terminando aqui na parte de dentro também. Então não vou fazer, olha, depois que finalizar aqui com ponto baixíssimo, vou só alongar esse fio aqui e cortar, porque assim eu termino aqui mais uma carreira no trabalho. E para esse fio não ficar soltando desse jeito, eu vou aqui no próximo ponto, olha, no primeiro ponto aqui da lateral dessa cor seguinte, vou introduzir a agulha de trás para frente,
pegar o fio e puxar para a parte de trás, desse jeito aqui. E deixar ele aqui na parte de trás do trabalho solto desse jeito. Veja que já tenho aqui o comprimento, né, com essa lateral, a largura com essa lateral e a outra lateral começando a subir aqui, ó. Desse mesmo jeito eu vou começar as próximas carreiras, tá? Todas as outras agora, já que eu estou diminuindo o trabalho, eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei essa daqui, olha. Na parte de dentro, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui no quinto ponto vou introduzir a agulha, posicionar aqui o fio no dedo e buscar uma laçada para preparar aqui para descer, então, na lateral desse quadradinho. Ou seja, do mesmo jeitinho que eu comecei a carreira anterior, vou começar as próximas agora até fechar aqui o trabalho completo, tá? Cada carreira que eu fizer vai diminuir um quadradinho automaticamente, porque eu já estou fazendo somente na parte de dentro, né? Começo aqui na parte de dentro e termino lá também na parte de dentro, mas olha, a forma de fazer é exatamente igual, tá? Todas as próximas agora, faltam 12 aqui no meu caso, olha, porque eu fiz 14 e atingiu a metade. Aí a 15ª eu já fiz pegando na parte de dentro, 16ª também. Da mesma forma, todas as próximas carreiras agora são feitas exatamente igual à anterior, começando e terminando exatamente igual, tá? Essa aqui então, olha, comecei aqui na parte de dentro, já estou no segundo ponto. Veja que eu já estou fazendo um quadradinho aqui, olha, na lateral desse aqui e em cima desse, né? Então teremos um quadradinho aqui e depois eu vou descer aqui completo aqui, fazendo todos os quadradinhos e vou terminar aqui, olha, na parte de dentro também. Quando eu completar o último quadradinho aqui pegando na lateral desse e em cima desse aqui, eu corto o fio e faço exatamente como nós fizemos com esse aqui agora. Essa ponta aqui fica assim mesmo enrolando, tá? Enquanto não fizer aqui o acabamento nesse trabalho, vou finalizar o primeiro quadradinho com ponto baixíssimo. Tenho o primeiro quadradinho aqui pronto, então já da próxima carreira. Veja que a lateral seguinte aqui, olha, já está ficando retinha ali em cima também. E o próximo quadradinho já vou descer na lateral desse aqui e em cima desse aqui, olha. Aí é só seguir repetindo agora até completar todos os quadradinhos. Vamos finalizar fazendo o último lá somente com um quadradinho, né? E exatamente como nós começamos aqui com um, é como se eu estivesse trabalhando assim agora, olha, tá? Olha, ele vai seguir deixando essa lateral aqui direitinho. E aí quando completar, olha, vai sempre diminuindo. O último nós vamos fazer somente com um quadradinho desse jeito. E aí nós teremos aqui então o trabalho completo. Já estou chegando aqui, olha, no final, fazendo já o último quadradinho aqui para fechar então essa etapa aqui do trabalho. Já vou finalizar esse último quadradinho, só tem um com essa cor, né, para fechar aqui, olha, comecei ele aqui, nessa lateral, e aí vou terminar nesta lateral aqui. Já estou descendo aqui com ponto baixíssimo, e assim eu consigo finalizar aqui mais um quadradinho, e aí já fica retinho aqui, olha, com ponto baixíssimo. Vou alongar esse fio, cortar, e vou passar esse fio aqui agora, essa pontinha de fio para a parte de trás, olha, pegando aqui no primeiro ponto aqui da cor do quadradinho anterior, né? Como nós fizemos com todos os outros. Só puxar esse fio para a parte de trás e deixar ele assim. Olha, eu comecei na outra ponta aqui do trabalho, né? Eu comecei fazendo somente esse quadradinho, depois nós subimos fazendo esta lateral, olha, sempre começando com essa lateral, fazendo as carreiras. Quando completou um total de 14 carreiras, ou seja, quando atingi aqui o comprimento, eu comecei a fazer as carreiras iniciando sempre na parte de dentro, e assim também, olha, terminando na parte de dentro. Então, ele vai diminuindo e eu tenho aqui um quadrado completo agora, formando um lado da capa. Temos ainda essas pontas de fio, mas agora com o acabamento a gente consegue esconder essas pontas de fio de forma bem fácil. Vou mostrar aqui para você como é super fácil esconder essas pontas aqui. Para contornar esse trabalho, eu vou utilizar uma cor neutra, uma cor que eu não tenha utilizado aqui durante a confecção, para não atrapalhar o quadradinho, né? Se eu utilizar o azul, por exemplo, quando for contornar aqui na parte do azul, ele vai ficar diferente dos outros, aparentando ter um tamanho maior, então só por isso eu estou utilizando uma cor que eu não tenho utilizado, tá? Nós temos sempre assim, olha, 5 pontos, tanto na largura,
quanto aqui na altura também, olha, dos quadradinhos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos, sempre 5 pontos, né? Aqui, olha, na outra borda também, 1, 2, 3, 4, 5, porque nós fizemos com 5 pontos, tanto de altura quanto de largura, cada quadradinho desse. Para contornar, eu vou começar aqui, olha, em qualquer uma das bordas, vou só prender o fio aqui com ponto baixo em um dos pontos baixos aqui da lateral. Não importa qual a lateral que você esteja fazendo, vou só prender aqui com ponto baixo. E aí não vou amarrar esse fio, vou deixar ele solto desse jeito, né? Esse fio que nós estamos trabalhando. Vou para o próximo ponto, vou fazer ponto baixo. Agora, quando eu vou para a próxima cor, né? Já temos então aqui um pedaço de fio dessa cor aqui. Eu já vou começar a fazer os pontos baixos, já prendendo essa ponta de fio. Veja que agora eu vou continuar fazendo ponto baixo aqui na lateral do trabalho e já prendendo essa ponta de fio da mesma cor do quadradinho que eu estou fazendo os pontos baixos, tá? Olha, quando chegar aqui no último quadradinho dessa cor, no caso eu estou contornando aqui o quartzo rosa, quando chega no último ponto baixo, faço aqui, olha, ponto baixo em cima dele, ainda prendendo. Agora eu vou deixar esse quartzo rosa para trás e vou pegar já o fio da próxima cor, porque eu já vou contornar o quadradinho da próxima cor. Desse jeito, você viu que eu fiz ponto baixo, né, um total de 5 pontos baixos aqui, prendendo esse fio. Então, depois de contornar todo o trabalho, eu posso simplesmente cortar essa ponta de fio, não preciso nem amarrar. Primeiro que ela vai ficar presa aqui com esses pontos baixos, e depois ela fica na parte de dentro da capa, então não precisa nem amarrar que ele não vai ficar soltando, tá? Aqui, olha, eu não vou cortando assim um por um, tá? Cortei para você ver que eu cortei bem reto mesmo, olha, não fica aparecendo, e assim eu vou conseguir contornar todo o trabalho sempre prendendo o fio que é da mesma cor do quadradinho que eu estou contornando. Olha, aqui, por exemplo, já estou aproveitando para prender esta ponta de fio aqui até chegar no canto. Quando chegar no canto, sempre que chegar no canto, por exemplo, aqui, olha, no canto, eu vou deixar de prender esse fio aqui um ponto antes, tá? Não prendo até no canto. No fiozinho do canto aqui, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de espaço. Agora eu vou virar para trabalhar a próxima lateral e vou fazer mais um ponto baixo aqui, ainda no mesmo lugar, tá? Consigo ajustar aqui e agora eu vou continuar prendendo a outra ponta de fio que eu tenho aqui, olha, ainda da mesma cor, né? Vou para o próximo ponto então e faço ponto baixo já prendendo a cor novamente, olha, continuo prendendo ponta de fio. Toda vez que chegar para contornar uma cor, vai ter a ponta de fio dessa mesma cor para prender. Quando terminei aqui de contornar esse quadradinho aqui, olha, sempre teremos um total de 5 pontos baixos, né? Fiz um no canto, 2, 3, 4, 5. Vou para a próxima cor pegando o próximo ponto, vou abandonar esse que eu estava prendendo, vou prender o próximo, olha, da mesma cor do quadradinho que eu já vou contornar, tá? Você vai seguir fazendo isso aqui por toda a volta, sempre tem que tomar o cuidado para ver a quantidade de pontos, cada quadradinho tem um total de 5 pontos baixos. Se você fizer mais pontos depois na hora de unir as duas peças vai ficar diferente, então só tome o cuidado para não fazer mais de 5, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, só está faltando um aqui, olha, 5, tá? E aí já solto essa cor, vou para a próxima, olha, prendendo ele aqui já na próxima cor, vou começar a contornar o próximo quadradinho e prender a próxima cor também. Você vai seguir repetindo assim por toda a volta, na hora de finalizar também é super fácil, vou fazer o meu aqui, mostro para você como finalizar isso aqui e cortar essas pontas de fios todas. Já estou chegando aqui no final da volta, olha, e aí para finalizar, se você não tiver agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que nós fizemos. Mas se você tiver agulha de tapeceiro, é só alongar esse fio, cortar para fazer esse acabamento aqui então com a agulha de tapeceiro. Olha. Aqui com a agulha eu vou colocar o fio na agulha, olha. Vou pular então o primeiro ponto baixo, vou no segundo, pegando de trás para frente os 2 fios assim na parte de cima do ponto. Vou passar todo o fio. Vou passar agora no alto do último ponto baixo e dentro do primeiro ponto baixo saindo na parte de trás. Só ajustar esse fio aqui, passar o fio todo para a parte de trás ajustando ele, olha aí. Como fica bem certinho, exatamente igual
todos os outros pontos. Aqui na parte de trás você pode amarrar essa ponta de fio junto com a outra ponta da mesma cor, né? A ponta inicial. O primeiro nó você não aperta, tá? Para não repuxar os pontos lá na frente. Já a partir do segundo nó você pode apertar um pouco mais. Eu vou dar aqui 3 nós. Esse aqui já é o segundo, então o terceiro. Nós temos aqui então, olha, o contorno completo aqui, olha, veja que fica bem direitinho. É só fazer 5 pontos em cada um dos quadradinhos que fica certinho desse jeito aqui. Então, se você pretende aí fazer um tapete, uma bolsa, você consegue adaptar aqui um acabamento, tá? De forma bem fácil aqui, adaptar qualquer um acabamento que você deseja para o seu trabalho. Na parte de trás aqui do trabalho, olha, nós temos ainda as pontas de fio, mas essas pontas de fio aqui, você pode cortar todas elas assim, né? Porque nós já aprendemos com ponto baixo na hora do contorno, elas também vão ficar na parte de dentro aqui da peça, não se preocupe porque não vai ficar soltando. Eu vou cortar todas as pontas de fio e vou fazer mais uma peça dessa daqui, tá? Precisamos de 2 dessa aqui, igualzinha, para poder juntar as duas e formar aqui então a capa da almofada. Eu vou fazer a minha aqui, depois mostro para você como unir as duas peças. Esse aqui é o avesso, tá? A frente do trabalho fica desse jeito aqui, olha, uma parte, tá? Essa lateral ela ainda fica levantando porque não tem acabamento, não dá peso aqui, né? Mas ela fica retinha do mesmo jeito, é só porque não tem peso mesmo aqui na lateral. Vou fazer mais uma peça exatamente igual e aí eu mostro para você como unir as duas para formar a capa da almofada. Fiz as duas peças, olha, e eu vou posicionar elas sempre avesso com avesso para que eu consiga fechar essas duas peças aqui agora e formar a capa da almofada, tá? Eu tenho 2 peças prontas, assim eu consigo unir as duas e formar aqui a capa da almofada. Vou posicionar, olha, o primeiro quadradinho de uma das peças na mesma direção do primeiro quadradinho da outra peça que eu fiz. Unir assim cantinho com cantinho, você pode começar prendendo com ponto baixo em qualquer uma das posições aqui, mas é importante começar assim, próximo do cantinho, porque aí você pula a mesma quantidade de pontos. Vou pular 2 pontos aqui, introduzir a agulha no terceiro pontinho, e assim eu consigo contar os pontos aqui de forma bem fácil na outra peça também, olha, e introduzir a agulha no terceiro pontinho, tá? Assim elas ficam certinho para que eu prenda todos os pontos de forma correta e não fique repuxando, porque eu pulei e esqueci de pular, de prender em algum ponto, tá? Ainda com a mesma cor de fio, olha, eu vou só posicionar o fio na parte de trás, posicionar ele aqui no dedo, vou buscar o fio e vou prender aqui com ponto baixo agora, olha, pegando as duas peças já assim no terceiro ponto. Quando concluir a volta, a gente vai prender aqui, fazer o acabamento exatamente nesse ponto. Vou no próximo ponto desta peça e da próxima também, tá? Agora eu vou pegar sempre as duas peças juntas para ir prendendo aqui com ponto baixo, olha, desse jeito, sem pular nenhum ponto, não pode pular aqui nenhum ponto, senão não vai dar certo. As duas peças são exatamente iguais, então tem a mesma quantidade de pontos em uma peça e na outra. Se você pular um ponto em uma peça, ele vai ficar repuxando. E eu vou seguir assim, contornando, até completar aqui, olha, quase a volta completa. Eu vou deixar um lado aqui aberto para que eu possa colocar aqui a almofada antes de terminar o contorno, tá? Comecei aqui então prendendo com ponto baixo, veja que eu estou prendendo as duas peças juntas, olha, prendendo com ponto baixo, pegando na parte de cima e a de baixo, e eu vou seguir contornando até que somente um dos lados fique sem prender assim com ponto baixo e eu possa colocar aqui a almofada antes de fechar ela completamente. Quando chegar no canto, eu vou fazer um ponto baixo aqui no espaço de 2 correntes, faço 2 correntes de espaço e novamente ponto baixo no mesmo espaço de 2 correntes das duas que nós fizemos aqui, olha, no cantinho para fazer a volta anterior. Se o seu ponto for muito apertado, você pode fazer 3 correntes aqui sem nenhum problema, tá? E aí você segue contornando agora até que fique 3 das 4 laterais todas assim fechadas com um ponto baixo. Segui contornando aqui então a minha peça, olha, tenho 3 laterais já fechadas com ponto baixo, sempre contornando do mesmo jeito, e agora tenho só essa parte aqui, olha, da abertura onde tem avesso com avesso, e agora eu vou colocar aqui a almofada nesse espaço aqui, olha, para então completar aqui a volta e terminar de fechar essa almofada, tá? Só colocar a almofada nessa abertura, só falta essa lateral aqui agora para fechar com ponto baixo.
E eu vou continuar fechando aqui com ponto baixo do mesmo jeito. É só apertar a almofada para dentro, pegar as duas peças aqui e continuar contornando, olha, com ponto baixo do mesmo jeito, tá? Só um pouquinho mais de atenção para pegar o mesmo ponto de um lado da peça e na outra também, para não pular nenhum dos pontos, e seguir contornando com ponto baixo até agora completar a volta e fechá-la totalmente. Vou seguir fazendo a minha aqui e mostro para você como fazer o acabamento, tá? Com agulha de tapeceiro, mas eu vou continuar assim, olha, fazendo ponto baixo, pegando as duas peças, sempre pegando os pontos, olha, das duas peças, da peça da parte de cima e da peça da parte de baixo aqui da capa. Chegando aqui no último ponto baixo, vou alongar esse fio aqui para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, que assim o acabamento fica bem mais discreto aqui, olha, cortei o fio, vou colocar o fio na agulha e fazer o acabamento, na verdade, igual nós fizemos já com a primeira parte do contorno, olha. Vou pular o primeiro ponto, vou no segundo ponto baixo, pegando os fiozinhos de trás para frente, os dois fiozinhos na parte de cima. Vou passar agora no último ponto baixo e dentro do primeiro ponto baixo já saindo na parte de trás. Só ajustar bem esse ponto aqui e passar todo o fio e ele vai ficar exatamente igual todos os outros pontos aqui, olha, não deixando aparecer que nós começamos e terminamos nesta posição. Aqui do outro lado, olha, eu vou dar apenas um nó, tá? Para não ficar muito volumoso aqui, somente um nó para não ficar soltando. E o restante do fio eu vou esconder aqui na costura aqui, olha, do primeiro, da primeira carreira que nós fizemos com ponto baixo, tá? Aqui bem no pé dos pontos assim, da mesma cor, passando o fio aqui um pouco aqui para esconder uma parte do fio. Aí aqui eu divido esse fio em dois, eu estou trabalhando com o fio 6, então é só dividir deixando 3 fiozinhos de cada lado aqui para formar 2 perninhas de fio. Vou abrir aqui até o final, vou tirar uma dessas 2 perninhas de fio da agulha e a que sobrar aqui na agulha eu vou passar em mais um pontinho aqui para amarrar antes de cortar a sobra. Olha, eu vou amarrar lá na base mesmo da outra cor para ficar na parte de dentro aqui bem escondido. Assim. Agora só amarrar bem. Vou dar aqui 3 nó. 2. Os dois, tá? O segundo e o terceiro você pode apertar um pouco mais e pode cortar bem curtinho, que ele já ficou escondido uma parte. E a pontinha aqui, olha, você consegue esconder porque foi amarrado na parte de dentro, né? Pegando o fiozinho na parte de dentro. O mesmo eu vou fazer com a outra pontinha de fio, tá? Finalizei aqui a capa, então olha, fica bem bonita essa capa, os dois lados, se você fez a emenda direitinho, olha, bem certinho, as cores vão sempre se encontrar, né? Se você fez a emenda direitinho, vai ficar a mesma cor de um lado e do outro da capa também. Eu espero que você tenha gostado aí, se você fizer o seu trabalho, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.